O PPP foi atualizado pela IN 170. E agora, como que vai ser? Mudou a estrutura do E-Social? Mudou a estrutura do PPP? Mudou as regras do PPP? Agora é diferente, não é mais o que era. Como que a gente vai fazer? Qual é essa nova estrutura do PPP? Se você não me conhece, meu nome é Thiago Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. E, pessoal, sinceramente, eu acabei demorando um pouquinho para gravar esse vídeo, mas muita gente, muitos alunos, muitos seguidores nossos colocaram: Thiago, fala sobre a IN 170. Thiago, fala aí pra gente o que mudou, o que teve de novidade. Então, esse vídeo é justamente para trazer as novidades, a atualização da IN 170, os impactos e as novidades que essa instrução normativa trouxe, principalmente o impacto direto ao PPP. Vamos ver aqui as principais mudanças e o que foi alterado na IN 128. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, não se esqueça, já deixei para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que aqui tem muito, mas muito conteúdo relacionado à segurança do trabalho para vocês, ok? E se você quiser também receber as informações com mais antecedência, nós temos também o nosso grupo do WhatsApp. Pessoal, esse aqui é um grupo bloqueado, não tem como fazer pergunta, nada, mas são um grupo que sempre quando eu gravo um vídeo, gravo um conteúdo de maior relevância, eu estou postando lá nos grupos e quem está nos grupos acaba recebendo com mais antecedência, com maior antecedência. Então, só fazer a leitura desse QR Code ou na descrição do vídeo aqui, vocês vão achar também um link para entrar no grupo do WhatsApp. Entra lá no grupo, faça parte do grupo. Por exemplo, esse vídeo foi divulgado lá no grupo do WhatsApp também. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Primeiro, vamos entender. Tiago, o que aconteceu? Para quem não está sabendo o que aconteceu, tá? No dia 8 de julho, tá? No dia 8 de julho de 2024, e só para você ter uma ideia, eu estou gravando esse vídeo no dia 11 de julho, né? Então, só alguns dias depois. No dia 8 de julho foi publicada a instrução normativa número 70, tá? E detalhe, o link para as instruções normativas não está tudo aqui na descrição do vídeo também, tá? Então, foi publicado no dia 8 o AIN 170, tá? Essa instrução normativa, ela alterou a IN 128. Pessoal, tomem bastante cuidado, tá? Não foi criada uma instrução normativa para substituir a IN 128. A 170, ela não substitui a IN 128. Ou seja, Thiago, agora a IN 128 não existe mais e agora a gente vai usar a IN 170. Não, pessoal, pelo amor de Deus, tá? A IN 170, ela alterou a IN 128. Tá? Então, a instrução normativa número 170, ela alterou a IN, a instrução normativa 128. Então, a IN 128 continua existindo e continua tendo validade, tá? Porque eu já vi alguns comentários nesse sentido aí também. Então, é importante a gente alinhar isso. A IN 128 não foi revogada, ela continua tendo validade, só que ela sofreu alterações. Agora, o texto anterior dela é que não tem total validade. Os itens que foram alterados, consequentemente, não tem mais validade. Vale a nova versão dada pela IN 170. Quando a gente pega a IN 170, pessoal, ela trouxe apenas os itens que foram alterados, os itens da IN 128 que foram alterados. Então, você vai encontrar muitas reticências, por exemplo, lá na IN 170. Essas reticências, para quem não é da área, tá? Significa o quê? Significa que aquele texto se manteve. Então, se você for lá na IN 128, que nem aqui está fazendo menção ao artigo 112, quando ele tem essa reticências, significa que lá na IN 128, o artigo 112, permanece a mesma coisa, não sofreu alteração. Só que lá o que vinha abaixo dele que foi alterado, ok? Então, para quem não é da área, para quem não conhece, que eu sei que muitos colegas têm essa dificuldade de leitura, de entender as normas quando sai algo nesse sentido, é para isso que serve essa condição, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente já aprendeu. A IN 170 substituiu a IN 128. Agora, o que eu vou apresentar aqui para vocês, pessoal, é como era e como ficou. Outro ponto importante. Thiago, você vai trabalhar toda a IN 170? Não, não vou trabalhar. Tá? Tem muita coisa na IN 170 que foge do meu conhecimento. Pessoal, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, eu não sou advogado, eu não sou advogado previdenciário, eu não... Não, cara, eu não sou, eu sou engenheiro de segurança. Então, o que vai impactar a segurança do trabalho é o PPP. Consequentemente, impacta os eventos de SST no E-Social. Tá? Consequentemente, impacta isso. Então, eu só vou trabalhar
os artigos da IN 170 que impactaram o PPP, tá? Então, teve muitas outras coisas que a IN 170 atualizou que eu não vou estar trabalhando nesse vídeo, tá? Então, que fique claro isso também. Não vou trabalhar toda a IN 170. Só vou trabalhar aquilo que impactou o PPP. Se você quiser dar uma lida em toda a IN 170, na descrição do vídeo, vocês vão achar o link para acessar a IN 170, ok? Mas vamos lá. Vamos entender como era e como ficou, tá? Então, o primeiro ponto que foi atualizado, pessoal, foi em relação às datas da emissão do PPP, ó. Esses períodos aqui, pessoal, é em relação a um artigo, que é esse artigo 272, que ele determina quais formulários, que no caso, possivelmente o INSS, vai estar aceitando durante os processos, durante a análise dos processos, tá? Então, ele faz menção aos formulários anteriores ao PPP, ele faz menção a toda uma estrutura. Esse aqui foge um pouco, no caso, até no meu conhecimento, que a gente trabalha mais na elaboração do PPP. Tá? Então, aqui entra um pouco mais do direito previdenciário. Por isso que eu não vou nem entrar em muitos detalhes, porque não é muito a minha ossada. Como eu falei, a minha especialidade está na elaboração do PPP, elaboração do LTCAT, que dá base ao PPP. Mas o que a gente precisa entender aqui? Que teve alguma alteração nas datas. Se você for olhar aqui, o que ele alterou foi as datas. Só um comentário antes da gente continuar aqui, ó. Presta atenção que aqui em cima, pessoal, ele tem uma legenda, tá? Então, aqui, a cor roxa significa parte do texto que foi alterado, a cor azul significa que aquele texto foi acrescentado, a cor vermelha significa que o texto foi excluído, aquela parte do texto foi excluído, e a cor preta é que não houve alteração naquele texto, tá? Só uma legenda aqui para vocês entenderem essas cores que vai estar aparecendo, tá? Então, aqui, ó, a gente pega aqui, ó, essa questão das datas, né? Eles estavam trabalhando que o PPP, eles iriam aceitar o PPP a partir do dia 1º de janeiro de 2004, tá? E eles mudaram para 18 de julho de 2002, então 2 anos anteriores. Então, houve várias menções aqui, ó, a essa questão de datas. Então, o primeiro ponto que teve de alteração foi a questão dessas datas, tá? De vez aceitar o PPP do dia 1º de janeiro, começou a se aceitar do dia 18 de julho de 2002. Mas volto a dizer, cara, isso aqui tem muito mais a ver com direito previdenciário do que na minha parte mesmo, que é a elaboração do PPP propriamente dito, tá bom? Houve aqui também uma mudança, não foi nem mudança, só foi a forma de escrita aqui da IN 99, mas aqui não teve muito impacto. O contexto continuou o mesmo, mas só a forma que eles escreveram que houve uma alteração, tá bom? Próximo item aqui também, ó, olha só, foi acrescentado, tá, o parágrafo 4º-A no artigo 281. Tá? Então, aqui, ó, o do artigo 281, ele tem outros parágrafos e incisos abaixo dele. Então, isso não foi alterado, continua a mesma coisa. Porém, houve um acréscimo de parágrafo. Vamos entender primeiro. O que o artigo 281 ele fala? Ó, o PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo o modelo instituído pelo INSS, conforme o formulário do anexo 17, que deve conter as seguintes informações. O artigo 281, pessoal, ele vem trazendo a estrutura do PPP. Quais são as informações que deve ter o PPP? Lembrando o seguinte, tá, pessoal? Para quem não sabe ou não se lembra, os eventos de SST no E-Social, tá? Principalmente o 2240, ou até melhor, o E-Social em si, ele veio para substituir o PPP. Os eventos de SST no E-Social, ele compõe o PPP eletrônico, tá? Mas tem outros eventos também do E-Social que fazem parte do PPP eletrônico também. Então, o termo correto seria o E-Social, a partir de agora, ele é o PPP eletrônico, ele compõe o PPP eletrônico. Então, tudo que está no artigo 281 da IN 128, tá? Então, lembrando que aqui a gente está na IN 128, ela foi alterada pela 170, tá? Então, aqui, ó, tudo que está no artigo 281 deve ter nos eventos de SST no E-Social. Então, aqui, estas informações aqui, elas vão impactar também o E-Social. Não de uma forma direta, que vocês vão ver aqui, mas de uma forma indireta. Então, o artigo 281, ele traz para a gente a estrutura do PPP. Não mudou nada. Em relação à estrutura, não houve alteração alguma.
houve um acréscimo a essas condições aqui. E vamos ver o que são essas condições, tá? Primeiro, ó, o parágrafo 4º A. Quando da emissão do PPP, deve ser observada as seguintes orientações acerca da dispensa de informações, tá? Ó, existem alguns pontos no PPP que não precisam ser preenchidos. É isso que ele está falando aqui, ó. Quais são e quando que isso é aplicável? Porque não é simplesmente qualquer momento. Tem um determinado momento que isso deixou de ser aplicado. Então, ó, inciso 1º. Para atividade exercida até 13 de outubro de 96, tá? Ou seja, períodos anteriores a 96, né, que é a véspera da publicação da medida provisória 1523. Quando não se tratar de ruído, fica dispensado o preenchimento do campo referente ao responsável pelos registros ambientais. Se você estiver elaborando um PPP de um trabalhador que trabalhou em um período anterior a 13 de outubro de 1996, não é obrigatório informar o nome do responsável pelos registros ambientais, ou seja, a pessoa que elaborou o LTCAT ou o documento que venha substituir o LTCAT da época, tá? Então, o que acontece? Se você está elaborando um PPP de um trabalhador que trabalhou anterior a 1996, 3 de outubro de 1996, não precisa informar, a não ser que seja ruído. Se o trabalhador está exposto a ruído, você tem que informar quem foi o profissional que fez a quantificação de ruído, né? Quem fez o profissional que laudou essa condição em relação ao ruído. Tá? Então, os dados do responsável pelos registros ambientais não é obrigatório para períodos anteriores a 1996, tá? Anteriores a 1996, desde que o agente de risco não seja ruído. Tá? Também a linha B, olha só o que ele fala, fica dispensado o preenchimento dos campos referente às informações do EPC. Então, anterior a 1996, também não é obrigado a informar os EPCs existentes na empresa. Tá? Então, anterior a 96, a essa data, 3 de outubro, não é obrigatório informar, fica dispensado o preenchimento do responsável pelos registros ambientais e não é obrigatório informar o EPC, ok? Olha só o inciso segundo. Para atividade exercida até 3 de dezembro de 98, da publicação da medida provisória tal, convertida na lei tal, fica dispensado o preenchimento dos campos do EPI. De 3 de dezembro de 1998 para trás, não é obrigatório informar os EPIs e nem se o EPI é eficaz ou não. Então, não precisa. E também, de 31 de dezembro de 1998, também não é obrigado a informar o GFIP. Então, se você está elaborando um PPP, um período anterior a 1998, não é obrigatório informar a GFIP até 31 de dezembro e não é obrigatório informar os EPIs até o dia 3 de dezembro de 1998, ok? Em relação aos EPCs, né, e ao responsável pelos registros ambientais anteriores a 1996 não é obrigatório. Então é isso que ele trouxe aqui na IN 128, coisa que não tinha na IN 128 anterior, ok? Então esse foi mais um ponto. E isso aqui vai impactar o PPP para quem for preencher um PPP antigo, tá? Nós tivemos também um acréscimo no artigo 287, tá? O artigo 297 em si, ele se manteve, mas houve um acréscimo no parágrafo 1º. Aí criou-se também o parágrafo 1º-A. Tá? Então, olha só o que ele trouxe. Ó. São consideradas atividades especiais conforme o anexo 4, parará. Isso aqui, pessoal, o artigo 287 é praticamente uma interpretação do artigo 64 do decreto 3048. Ele vem falando, trazendo a definição de aposentadoria especial. Né? Ó, são consideradas atividades especiais, aquelas atividades que são definidas no anexo 4 do decreto 3048. Para quem não conhece, o RPS é o Regime de Previdência Social, que é o decreto 3048, ok? É o decreto 3048 aqui. A exposição aos agentes prejudiciais, aí olha só o que ele fala no parágrafo 1º. Então aqui ele está trazendo mais ou menos para a gente, está trazendo para a gente a definição da aposentadoria especial e que haverá enquadramento se tiver os riscos no anexo 4 e tudo mais, trazendo outras condições. Aí ele fala, ó, a análise da atividade especial de que trata o caput, que é esse aqui, ó, poderá ser feita. Ele trazia que poderia ser feita apenas por perícia médica, mas aqui ele trouxe outras condições. Então, para saber se o trabalhador tem direito ou não à aposentadoria especial, o trabalhador tem que passar por uma perícia médica. É isso que estava na IN 128. Olha só que ele trouxe. Para
para caracterizar se uma atividade é especial ou não, é mediante análise administrativa da conformidade do formulário. Então, pode o INSS fazer uma avaliação administrativa para saber se o trabalhador tem direito ou não à aposentadoria especial. Se não for possível fazer uma análise administrativa, deverá passar por uma perícia médica. Então, a perícia médica só vai acontecer após uma análise administrativa. Se administrativamente o INSS reconheceu o enquadramento à aposentadoria especial ou deixou de reconhecer, por exemplo, o trabalhador terá o seu direito deferido ou indeferido. Se não for possível fazer uma avaliação administrativa, será necessária uma perícia médica. É isso que ele está trazendo. Antigamente só trazia de fato a perícia médica para todas as condições, tá bom? No parágrafo 1A, ele trouxe para a gente a definição de eliminação e neutralização. E, pessoal, esse texto aqui de eliminação e neutralização é exatamente o texto que nós temos hoje no parágrafo 1A do artigo 64 do próprio decreto 3048. Tá? Ele Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal, é a mesma coisa. Não trouxe nenhuma interpretação diferente, nenhum texto diferente, nada, tá? O parágrafo 1A, ele veio trazendo a definição para a gente de eliminação e neutralização, que é a mesma definição que nós temos no decreto 3048, tá? Não tem nada, só trouxe isso. Eu até achei estranho, falei assim, eu não tinha nem percebido. Falei assim, cara, a IN 128 não trazia essa definição. Aí eu fui até pesquisar na IN anterior e realmente não tinha, cara. Aí eles acrescentaram, porque isso está no decreto, já estava no decreto 3048, mas a gente não tinha na IN 128, então eles acrescentaram essa definição. Mas só foi Ctrl+C, Ctrl+V, não tem nada de diferente, tá bom? Outro que teve alteração foi o artigo 290, tá? No caput do artigo, ele fez uma citação a algumas legislações aqui, coisa que não tinha anteriormente, tá? E o artigo 290, pessoal, ele trata sobre a eficácia dos EPIs e EPCs, ó. Será considerada a adoção do EPI que elimine ou neutraliza a nocividade, desde que asseguradas as condições de funcionamento do EPC ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante e respectivo plano de manutenção. Então, o artigo 290, ele já traz para a gente que o EPC ele pode ser eficiente, mas desde que tenha um plano de manutenção e etc, etc. Aí, o que a gente tinha? A gente tinha um parágrafo único. Esse parágrafo único, ele falava da eficácia do protetor auditivo. Para quem conhece a polêmica, para a aposentadoria especial, tem uma decisão do STF, né, o Supremo Tribunal Federal, que fala que a simples informação de eficácia do protetor auditivo do PPP não desenquadra o direito à aposentadoria especial. Então, eu simplesmente colocar no meu PPP que o protetor auditivo é eficaz, isso não vai desenquadrar, não vai desenquadrar o direito ou não à aposentadoria especial. Tá? Então, é isso que falava. Só que o que aconteceu? Esse parágrafo foi excluído. Olha só, vamos ler esse parágrafo aqui. Olha só o que ele falava. E esse parágrafo, o texto dele está muito semelhante ao que está na decisão do STF. Tá? Ó, nos casos de exposição do segurado ao agente nocivo ruído, acima dos limites de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do PPP sobre a eficácia do EPI não descaracteriza o enquadramento como atividade especial para fins de aposentadoria. Tá? É o que a gente fala, o protetor auditivo ele não vai ser eficaz para aposentadoria especial. Com base em quem? Na decisão do STF e nesse parágrafo da IN 128. Porém, esse parágrafo foi excluído. Mas não comecem a se preocupar, porque, na verdade, ele saiu do artigo 290, mas ele entrou em outro artigo que a gente já vai ver nos próximos slides, tá? Então, ele não saiu da IN 128, ele foi apenas transferido, ele foi excluído daqui, mas ele foi adicionado em outro artigo que nós já vamos ver aqui nos próximos slides. O que nós temos agora como parágrafo único do artigo 290, que foi acrescentado, e isso aqui foi acrescentado, tá, pessoal? É uma informação que eu até achei interessante, que ele fala assim, ó, a informação acerca da exigência do EPC eficaz constante nos documentos comprobatórios de exposição a agentes prejudiciais à saúde não será considerada na análise de possível enquadramento de período laborado como atividade especial quando o próprio documento informar a presença de agente prejudicial à saúde avaliado quantitativamente com intensidade e concentração acima dos limites de tolerância
do decreto ou da legislação trabalhista, ou numa análise qualitativa. O que ele está falando aqui? Ó? Olha, o seguinte, gente, no PPP, e não só no PPP, isso vale para o LTCAT, tá? Não se esqueça que o PPP ele é espelho do LTCAT. Então, tudo que a legislação previdenciária traz que o PPP deve ter, nós temos que espelhar isso no LTCAT. Então, o que eu vou falar aqui agora não se aplica somente ao PPP, mas isso deve também se aplicar ao LTCAT, que é o quê? Toda vez que você indicar um EPC no seu LTCAT, e consequentemente no PPP, tá? E falar que o EPC é eficaz, o INSS só vai dar validade para essa eficácia se o resultado da medição também informado no PPP estiver abaixo do limite de tolerância. Porque, pessoal, é uma coisa que eu já falo para os meus alunos, ó, há muito tempo. Toda vez que você falar que um EPI ou um EPC é eficaz, não haverá um enquadramento à aposentadoria especial. Se um EPI ou um EPC é eficaz, não haverá um enquadramento à aposentadoria especial. Tá? É isso que está descrito na... é isso que eu tenho falado para os meus alunos. E o que ele está falando aqui? Ó? Porque o que acontece muito, pessoal? Você pega um PPP e está lá, EPC eficaz. Tá lá EPC eficaz no PPP. Aí você vai ver o resultado da medição, está acima do limite de tolerância. Olha, que EPC eficaz é esse que o resultado da medição continua acima do limite de tolerância? Então, o que a IN 128 está falando aqui? Olha, toda vez que o resultado da medição estiver acima do limite de tolerância e colocou lá no PPP que o EPC é eficaz, o INSS não vai considerar a eficácia do EPC, porque o limite de tolerância continua acima. Se o EPC é eficaz, pessoal, o resultado da medição não pode estar acima do limite de tolerância. E qualitativamente, se o EPC é eficaz, o trabalhador não pode mais estar exposto aos riscos qualitativos. Tá? Então, se o EPC é eficaz, o trabalhador não pode estar mais exposto aos riscos qualitativos. Consequentemente, se a avaliação for qualitativa, se o risco for qualitativo e colocar EPC eficaz, o INSS não vai levar em consideração essa condição. Para o INSS levar em consideração a eficácia do EPC, o resultado da medição tem que estar abaixo do limite de tolerância e o risco que o trabalhador está exposto tem que ser, não pode ser qualitativo. Se o risco for qualitativo, não será analisada a eficácia do EPC. Isso também está descrito aqui nessa nova versão da IN 128, ok? Vamos aqui, ó, próximo, artigo 291. O artigo 291 foi acrescentado a informação do protetor auditivo. Lembra que eu falei que houve apenas uma substituição? Né? Esse parágrafo único ele foi excluído do artigo 290, mas ele foi o mesmo texto ele foi acrescentado aqui no artigo 291. Ó. Nos carros de exposição segurada, agente nocivo ruído, acima dos limites, parará, parará. É só isso. Então, também o que teve de mudança é que só tinha um parágrafo único do artigo 291, agora passou a ter o parágrafo primeiro e passou a ter o parágrafo segundo. Então, houve uma transferência da condição lá do protetor auditivo que estava no 290, ele passou para o 291. Tá? Então, ele não foi excluído, mas ele só foi transferido de um artigo para outro. Consequentemente, só tinha um parágrafo no artigo 291, passou a ter 2 parágrafos. Então, foi acrescentado esse parágrafo do ruído. Ok? Vamos lá. Artigo 292 da IN 128, ele fala sobre o ruído. Porque assim, gente, para quem não sabe, isso aqui é mais para quem é perito na área previdenciária. Eu falo porque eu sou perito previdenciário, né? Eu faço perícia na Justiça Federal aqui na minha cidade. E eu já tive inúmeras vezes que avaliar exposição a ruído em períodos anteriores. Então, assim, você vai analisar ruído, trabalhador que trabalhou na década de 80, na década de 90, nos anos 2000, o limite de tolerância para ruído na legislação previdenciária, ele variou. O limite já foi 80 decibéis, já foi 90 decibéis e atualmente é um NEM de 85 decibéis. Então, esse artigo 292 da IN 128, ele fala para a gente qual período era qual limite de tolerância. Então, o que a gente tinha aqui? Né? A gente tinha aqui até 1997, o limite é 80 decibéis, tá? De 6 de março de 97 até
Na verdade, aqui até 18 de novembro de 2003, o limite é 90 decibéis. A diferença tem dois incisos é por conta da legislação, tá? Aqui é um decreto e uma instrução normativa, aqui também tem a mesma instrução, mas também o decreto aqui é diferente, tá? Então, eles criaram dois incisos com o mesmo limite de tolerância, porque o período é diferente e a legislação também era diferente na época. Mas aqui, ó, no inciso segundo e terceiro, o limite é 90 decibéis. Então, de 6 de março de 1997 até 18 de novembro de 2003, tá? O limite de tolerância para ruído, para aposentadoria especial, é 90 decibéis. Tá? E a partir do 1º de janeiro de 2004, se tornou um NEM, nível de exposição normalizado, de 85 decibéis. É o que nós temos hoje. O que vale hoje para a gente é isso daqui. Mas preste atenção numa coisa. O limite de tolerância é 90 decibéis até 18 de novembro de 2003. Depois, a partir do dia 1º de janeiro de 2004, é 85. Então, tipo assim, até 18 de novembro de 2003 é 90 decibéis. E do dia 19 de novembro de 2003 até o dia 31 de dezembro de 2003, qual era o limite? Não tinha. A IN 128 não indicava o limite aqui. Então, foi justamente essa atualização que teve. Tá? Então, se manteve 4 incisos, tá? Mas aqui, ó, até 97, 80 decibéis. De 6 de março de 97 até 18 de novembro de 2003, 90. De 19 de novembro de 2003 até 31 de dezembro. Cadê? 85. Até 31 de dezembro aqui. Aqui, achei. Até 31 de dezembro de 2023 é 85 decibéis e é o NEM da INHO. E a partir do dia 1º de janeiro de 2004 é o NEM da INHO 01 também de 85 decibéis. Para facilitar, pessoal, o entendimento, eu traduzi isso aqui em 2 tabelas, ó. Como que era? Era assim, ó. Até 1997, 80. De 6 de março de 97 até 10 de 10 de 2001 era 90. Aqui 11 de 10 de 2001 a 18 de 11 de 2003 também 90. E lembrando, ó, dessa data aqui, ó, de 18 de novembro a 1º de janeiro, tinha um limbo, tinha um vácuo ali. Pô, quem trabalhou nesse período vai ter direito ou não à aposentadoria especial a partir de que valor de ruído, ok? E foi justamente isso que foi acrescentado aqui na nova versão, ó, até 97, 80, até 18 de novembro de 2003, 90, tá? De 19 de novembro a 31 de dezembro, NEM de 85, e a partir de 1º de janeiro, NEM de 85 também. Tem 2 porque as legislações são diferentes, tá? Só por conta disso, ok? Então, é isso aqui. Quem vai fazer laudo previdenciário, tira um print aqui, ó, e detalhe, tá? A gente vai fornecer esses slides para vocês no final do vídeo. Você vai poder baixar esses slides aqui também e poder usar esse quadro aqui para facilitar para vocês, tá bom? Tá. Artigo 292, né? Ainda teve um outro acréscimo no artigo 292 também. Foi acrescentado os parágrafos 1º e 2º desse artigo 292. Ele falou assim, ó. Lembrando que aqui a gente continua falando de ruído, tá? É o mesmo artigo do ruído, ó. Tanto na utilização facultativa do disposto do inciso 3º, quanto na ocorrência do inciso 4º, caso não conste expressamente a informação da utilização do NEM, poderá ser usada a NHO 01. O que é isso aqui, pessoal? Tem muita gente que vai preencher o PPP, quando o trabalhador está exposto a ruído, coloca lá na metodologia do PPP para ruído. Dosimetria de ruído, ou decibelímetro, ou dosímetro, coloca, e isso está errado. Na metodologia para ruído, ou você vai escrever NEM, tá? Ou você vai escrever NHO 01. Essa é a metodologia para análise de ruído para aposentadoria especial a partir desses prazos que a gente deu para vocês aqui, ó. No caso aqui de 19 de novembro de 2003, que foram usar o NEM, a metodologia que vai ser descrita no PPP tem que ser essa. Inclusive, é isso que está falando nesse parágrafo primeiro, tá? Inclusive, isso a gente já tinha essa informação no Manual da Aposentadoria Especial, que ele traz um exemplo de preenchimento
da técnica utilizada para ruído, lá no Manual da Aposentadoria Especial. Então, você que vai preencher o PPP ou até mesmo enviar os eventos de SST social, que a gente informa, no caso 2240, que a gente informa a metodologia para ruído, tem que ser uma dessas opções dadas aqui pelo Manual da Aposentadoria. NHO 01, NEM da NHO 01, NHO funda, 01 Fundacentro, tá? Mas tem que informar o NEM, ou você informa o NEM aqui, no caso do E-Social, você vai colocar o NEM na metodologia, tá? Ó, então o NEM aqui. Então é dessa forma que o Manual da Aposentadoria Especial orienta que deve ser preenchido esse campo. E é justamente isso que está sendo falado no parágrafo 1º, tá? E o parágrafo 2º, o que ele falou aqui pra gente, ó? Para períodos elaborados até 2 de dezembro de 98, com exposição ao agente prejudicial à saúde ruído, se informados no formulário da atividade, a atividade especial, valores múltiplos e intensidade de um único período caberá. O que acontece? Para períodos anteriores a 2 de dezembro de 1998, pode acontecer do PPP ele vir em várias medições de ruído para o mesmo período. Tá? Eu não sei o que os profissionais faziam na época, mas eu sei que isso acontece. Né? Então, anteriores a 1998, que não era exigido o NEM, ou até mesmo a dosimetria de ruído, então poderia vir vários resultados de medição de ruído para o mesmo período. Tá? Então, o que a IN trouxe aqui para a gente? Que se todos os resultados dessas avaliações estiverem acima do limite de tolerância, será caracterizado como especial. Se todos os resultados estiverem abaixo do limite de tolerância, não será especial. Mas se tiver divergência, valores acima e valores abaixo, o trabalhador deverá passar por uma perícia médica federal. De uma forma resumida, é isso que está falando esse parágrafo 2º. Se todos os resultados acima será especial, se todos os resultados abaixo não será especial, mas se tiver valores acima e abaixo, o trabalhador deverá passar por uma perícia médica federal para haver um enquadramento. E deverá ser apresentado o histograma, que é aquele resultado minuto a minuto, ou o memorial de cálculo da medição de ruído. Ok? Resumindo, para a gente encerrar, e não se esqueça, daqui a pouquinho vou dar o link para vocês poderem baixar esse material. Tem uma planilha do Excel que eu criei para ajudar a interpretar essa IN 170 e também um arquivo no Word. Aguenta aí que eu já vou mostrar. Mas resumindo, para a gente concluir o vídeo, quais são as principais alterações que nós tivemos aqui no PPP pela IN 170? Primeiro, a IN 170 alterou a IN 128, porém a IN 128 continua tendo validade. Ela só foi alterada, ela não foi revogada, tá? O INSS aceitará PPP emitido a partir do dia 18 de julho de 2002 e não mais do dia 1º de janeiro de 2004, tá? Então ele estendeu esse período. Períodos anteriores a 13 de 10 de 96, os dados do responsável técnico, responsáveis pelo registro ambiental e as informações do IPC não precisam ser preenchidas. No caso de constar risco de ruído, o responsável dos registros ambientais deve ser preenchido. Então, responsável dos registros ambientais e IPC, para períodos anteriores a 13 de 10 de 96, não é obrigatório ser preenchido no PPP. Para períodos anteriores a 3 de dezembro de 98, não se faz necessário informar a eficácia dos EPIs. Anteriores a essa data, não precisa informar a eficácia dos EPIs no PPP. Ok? Para períodos anteriores a 3 de dezembro de 98, não é necessário preencher os dados da GFIP. Também anterior a esse dado, a gente não precisa, a essa data, não precisa preencher a GFIP, ok? Poderá o INSS analisar a aposentadoria especial administrativamente. Quando não for possível a análise administrativa, será necessária a perícia médica. Então, os auditores, os fiscais, os trabalhadores do INSS que estarão analisando o enquadramento da aposentadoria especial ou não, eles podem analisar de uma forma administrativa. Tá? Se administrativamente não for possível analisar, o trabalhador terá que passar por uma perícia médica. Tá? A IN 170 agora acrescentou na IN 128 a mesma definição de eliminação e neutralização, né, prevista no decreto 3048, tá? Então, o que é uma eliminação do risco e a neutralização do risco? Está descrita a definição agora na IN 128, tá? A informação sobre a eficácia do protetor auditivo saiu do parágrafo único do artigo 290. Não temos mais definição de eficácia
do protetor auditivo no artigo 290, agora ele passou para o parágrafo 2º do artigo 291. Lembra? Aquela condição da eficácia, que é nada mais é que uma cópia da conclusão da decisão do STF, tá? Um resumo, digamos assim, lá da conclusão do STF. Ele saiu do artigo 290, mas ele entrou no artigo 291, ok? Se o PPP informar que o EPC é eficaz, porém o resultado está acima do limite de tolerância, o INSS não vai aceitar essa conduta, não vai considerar a eficácia do EPC. Ou se o EPC ele é eficaz, tá? E o trabalhador possui uma exposição a um risco qualitativo, também não será aceito a eficácia do EPC. Isso também está definido na IN. Existia um período, que é dia 19/11/2003 a 31/12/2003, que a IN 128 não previa limite de tolerância para ruído, tá? E agora nós temos que é o NEM de 85 decibéis, tá bom? Ao preencher a técnica utilizada no PPP, a gente deve informar o NEM ou a NHO 01. Não é dosimetria de ruído, não é decibelímetro, ok? É o que também está previsto aqui na IN e também lá no Manual da Aposentadoria Especial, que é de 2018, mas tem muita coisa boa lá ainda, tá, gente? Para períodos anteriores a 2 de dezembro de 98, se o PPP apresentar vários resultados de medição de ruído, tá, deverá seguir a seguinte lógica. Se todos os resultados estão acima do limite de tolerância, é especial. Se todos os resultados estão abaixo do limite de tolerância, não é especial. Se tem resultados acima e outros resultados abaixo do limite de tolerância, terá que passar por uma perícia médica. E é isso que define a IN 128. E, pessoal, de uma forma resumida, é isso que aconteceu. E para te ajudar ainda nos seus estudos, olha só que a gente vai estar fornecendo para vocês. Eu criei essa planilha, gente, é uma planilha simples. É uma planilha comparativa dos itens da IN 128, como que eles eram antes da alteração e como que eles ficaram agora após a alteração da IN 170. Vale lembrar que eu peguei somente os itens que impactam o PPP, né? E o artigo 170 ele alterou muito mais itens do que está escrito aqui, tá? Mas isso aqui, ó, e olha só, os textos que não estão coloridos, que não estão roxo, por exemplo, vermelho ou azul, é porque não sofreram alteração. Não teve alteração. E os que estão roxo é porque foram alterados. Aí tem uma legenda aqui em cima, que é para ajudar vocês a entender as cores que foram aplicadas, tá? Então, olha só que legal. Ó, esse aqui foi acrescentado, esse aqui não tinha, né? Ó, aqui também ó, foi acrescentado, esse aqui foi alterado, ou esse aqui foi excluído, isso aqui é acrescentado. Olha só, aqui isso aqui, então tá bem legal, pessoal, tá bem legal mesmo para você fazer uma análise comparativa do como era para como ficou na íntegra. E se você quiser ainda a IN 128 na íntegra, atualizada pela IN 170, tem esse arquivo no Word aqui também, né? Ele tem até um índice bem legal também para você ver por seção, por subseção da IN 128. Não é a IN 128 na íntegra, aqui é só a parte que fala sobre PPP, LTCAT e CAT. Tá? Então, são só os itens da IN 128 que falam sobre isso. E quando sofre alteração, olha só que legal. Os itens que sofreram alteração, ele vai apresentar com esse taxado aqui e vai trazer a nova versão aqui embaixo, tá? Então, isso aqui também vai te ajudar na análise para saber o que foi alterado, quando foi, como que foi alterado, para qual que é a nova versão. Tá bem legal, cara, tá bem legal mesmo. E vocês vão poder baixar tudo isso de graça também. É só fazer a leitura desse QR Code aqui, ó, ou na descrição aqui do vídeo vai ter o link para vocês também poderem baixar esses arquivos, tá? Então, nesse link vocês vão baixar tanto esse arquivo no Word, que é a IN 128, já atualizada para a IN 170, no que tange ao PPP apenas, a planilha do Excel que eu acabei de mostrar, e também esses slides que eu estou usando aqui. Se você quiser fazer uma análise comparativa, pode fazer. Tiago, eu quero compartilhar nos meus grupos aqui também esse material. Pode compartilhar? Pode, sem problema nenhum. É só fazer menção a gente. Ó, o Tiago possibilitou eu divulgar. Ó, eu sou professor, quero divulgar para os meus alunos. Pode também, gente. Pode divulgar, pode usar esses conteúdos aí. Eu só peço que faça menção à minha autoria, né, que são artigos de minha autoria aí também. Lembrando que o texto jurídico, né, as instruções normativas são acesso a toda a população, mas os arquivos são de minha autoria, mas vocês podem divulgar sem problema nenhum. É só fazer citação à fonte, que não tem problema, tá? É só baixar aí, tá ok. E se você falar assim, Tiago,
eu quero aprimorar meu conhecimento em LTCAT-LIP, né? Eu quero te convidar para o meu curso de elaboração de LTCAT-LIP. Nesse curso ele tem um módulo bônus do PPP Físico, tá? Esse curso ele tem um módulo bônus do PPP Físico, então entra lá. Quem é aluno do curso de elaboração de LTCAT-LIP vai poder participar, vai poder fazer as aulas do curso de PPP Físico sem problema, como bônus também. É só fazer a leitura desse QR Code, você vai ter todas as informações do curso aqui nessa página do curso. Ali tem todas as informações, descrição do vídeo, vocês vão achar o link também para fazer, para dar uma olhada, para ver os valores, condições e tudo mais. Ou, caso você queira, converse com a minha equipe pelo WhatsApp. Pessoal, direto nós estamos fazendo promoção nos nossos cursos. Converse com a minha equipe, vê lá se tem alguma condição bacana. Ó, a gente tem anuidade, né? Normalmente o pagamento no Pix tem desconto, tem parcelamento sem juros, né? Tem opção de mensalidade. Pô, Thiago, não tem um valor total, mas eu posso pagar por mês? Tem também o valor de mensalidade, você paga por mês. Você assistiu 2 meses, quer cancelar? Você pode cancelar a qualquer momento e não paga mais por isso. E tem acesso a todo o conteúdo também. E tem também um procedimento de parcelamento sem limites. É quando você não tem limite total no teu cartão para comprar o curso, mas você quer parcelar mesmo assim, também existe essa possibilidade. Mas o pagamento atrasar, automaticamente a plataforma bloqueia o curso. E também tem toda uma condição, uma regra para que isso aconteça. É só falar com a minha equipe. Tiago, eu quero parcelar no boleto bancário. Também é possível. Mas o parcelamento do boleto bancário tem juros, tem outras condições também. É só falar com a minha equipe nesse número do WhatsApp, que eles vão tirar todas as suas dúvidas, tá? E nesse mês de julho, de 2024, nós estamos com promoção desse curso de elaboração de LTCAT-LIP. Fala com a minha equipe, que eles vão te passar os valores e as condições, como é que funciona. E qual forma de pagamento tem desconto e qual que não tem, tá? Tem forma de pagamento que não entrou na promoção, mas conversa com a minha equipe, que eles vão passar todas as informações para vocês, tá bom? No mais, pessoal, muito obrigado pela presença, pela participação de todos vocês. Vou deixar a sugestão de vídeos aqui nas laterais. Assistam aí que a gente tem muito conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Um forte abraço e até mais.